Oi, meus amores. Bom dia. Conforme tia Fran prometeu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso paradidático, o Pequeno Príncipe, né? A gente vai fazer a nossa última avaliação amanhã e hoje eu prometi para vocês que eu deixaria um vídeo, não muito longo, mas assim, com informações muito importantes, né? Sobre a leitura que vocês fizeram, né? Veja, esse é um dos livros mais traduzidos no mundo. Ele é um livro muito importante, poético, né, literário. Muitas pessoas fizeram a leitura já, porque assim, é um livro, na verdade, ele é um livro voltado para o mundo infantil. Porém, né, muitos adultos fazem essa leitura, né, e é uma leitura que nos inspira, né, nos traz ensinamentos. E assim, não foi ao acaso que esse livro foi colocado, né, como paradidático, como um projeto para o nosso terceiro ano, né? O livro Alice foi um sucesso, né? E o Pequeno Príncipe, tenho certeza que também virou um sucesso, porque assim, eu não esperava, né, aqueles vídeos que vocês fizeram lindos, né? Claro, se transformou num projeto, que na verdade nossos paradidáticos são projetos da escola, então foi muito melhor do que eu imaginei, né? Eu deixei a atividade, a gente fez atividade sobre ele, né? Surgiu a ideia, e aí eu conversei com Daisy, e aí ela topou, né? Deixar esse livro como um projeto para a nossa avaliação. E assim, o resultado foi espetacular, né? Vocês fizeram a atividade, vocês fizeram vídeo, vocês fizeram desenhos. Então, assim, virou realmente um projeto, né? Eu fiquei encantada com tanta coisa linda. Mas, como tem algumas crianças que não têm o livro, né? Não tiveram a oportunidade de fazer essa leitura, então eu resolvi também deixar aqui um pouco sobre o que o livro nos traz, o que o livro nos ensina, né? Como eu disse para vocês, ele foi traduzido para várias línguas. É um livro clássico, tá? Realmente ele não poderia passar assim rapidamente só numa leitura, né? A gente teria que explorar esse livro, né? Porque ele é realmente é, um livro muito importante para a nossa literatura, certo? Então, assim, a história ela se passa no deserto, né? Quando o piloto, que é o personagem principal, e ele é o narrador, né? O seu avião cai e ele fica desacordado, ele adormece justamente no deserto do Saara, né? E quando ele desperta, quando ele acorda, ele encontra um príncipezinho, né? Que vai justamente lhe pedir para fazer um desenho, né? Só que o livro narra no início que ele era um adulto frustrado. Tia, o que é isso? Ele era um adulto que não pensava em desenhos. Por quê? Porque na infância, quando ele ainda era criança, ninguém conseguia entender os seus desenhos. E aí o livro mostra os desenhos que ele fazia e ninguém entendia. E justamente onde ele caiu, né, onde o avião dele caiu, ele encontra alguém que vai lhe pedir um desenho. Veja, né? E aí a história vai se desenrolando, né? E aí ele vai narrando, ele mesmo vai narrando os fatos, por onde o príncipezinho vai passando, né? Vai mostrando os valores, né? Que a gente como ser humano deve carregar, né? A honestidade, a humildade, o companheirismo, né? A atenção, a cena mesmo dele com a Rosa, né? É uma cena muito bonita, inclusive saíram desenhos muito lindos em relação a isso, porque a Rosa ela estava habituada a receber a visita do príncipezinho, né? Então, assim, quando ela sabia que ele iria chegar, então ela já estava prontinha para recebê-lo, né? Então, assim, é uma história muito interessante. Eu me aprofundei, já tinha feito a leitura há um tempo atrás,
mas como a gente precisava, né, agora ir mais além, então eu fiz a leitura do livro, eu fiz várias pesquisas para entender, né, qual é realmente o significado que o livro quer nos passar, né? O livro ele nos ensina, né, como ser um ser humano melhor, né? A valorizar as pequenas coisas, né, gente? Quantas vezes, né? Até com um coleguinha, né? Vocês mangam do desenho, porque não sabem desenhar, às vezes não quer brincar com aquele coleguinha. Então, esse livro, ele ensina bastante, né, sobre companheirismo, sobre amizade, humildade, né? Até porque não é ninguém melhor do que ninguém, né? A atenção que ele tem, que o príncipezinho tem com a Rosa, é algo assim inexplicável, né? Ela fica muito feliz com as visitas e ele vai passando pelos lugares e ele vai mostrando os tipos de pessoas que ele vai encontrando, né? E aí a gente aprende, né? Muitas vezes a não ser como elas, né? Estão ligadas a bem materiais, né? Não dão importância ao que a criança quer dizer. Então, assim, é um livro, né? Dedicado às crianças, porém, muitos dos adultos deveriam fazer a leitura, né? Porque, assim, ele ensina bastante sobre isso. Não é só o fato de ele cuidar daquela rosa, dele visitar, dele ter aquele carinho, não. Ali sim é um exemplo, claro, né? De respeito, de amizade, de amor, né? Do cuidado que ele tem com aquela rosa. Mas na verdade, se a gente trazer para nossa vida, né? É aquilo que a gente tem que ter, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? A gente deve ter esse amor, esse carinho, esse cuidado, né? Que é tão importante no nosso dia a dia, com o nosso professor, com os nossos colegas também, né? Com todas as pessoas. E a aventura se passa, né? Num deserto. Veja, o aviãozinho cai no deserto do Saara, ele se debate com o príncipezinho, né? Que vai justamente lhe pedir um desenho, né? De um carneiro, né? Eu recebi desenhos, né? Com um carneirinho. E assim, ele fica assustado, porque foi justamente o que mais lhe tocou, o que mais lhe doeu na infância. Foi justamente ninguém entender os seus desenhos. E aí, quando ele se depara com essa situação, né? Ele toma um susto, o piloto, porque ele diz: Eita, vou ter que fazer um desenho. E o príncipezinho insiste, ele não desiste não, ele insiste que ele quer aquele desenho, né? Ele não desiste. Então, assim, nos mostra também que a gente não deve desistir, né, das coisas, dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem guardado dentro da gente, né? Muitas vezes vão vir obstáculos, vão ter pessoas que vão nos atrapalhar ao invés de ajudar, mas a gente nunca deve desistir, né? Quando vocês estiverem maior, né, vocês vão entender melhor. Talvez lembrem, né, da leitura desse livro, lembrem do meu depoimento, que às vezes muitas pessoas vão nos magoar, vão nos fazer se sentir tristes, né? Mas que também vão existir pessoas boas que vão nos incentivar, que vão nos colocar lá para frente, né? Que vai nos admirar. Então, assim, o livro mostra tudo isso. Na verdade, é um livro que mostra os valores do ser humano, né? Dentro de uma história, né? Que se passa num deserto, né? O Pequeno Príncipe faz como se fosse uma viagem, né? Em vários planetas e ele se depara em cada um com um tipo de pessoa, né? E aí o próprio narrador, que é o personagem principal, o piloto, ele vai fazendo os comentários, né? De quem o Pequeno Príncipe vai encontrando e vai falando sobre cada um deles, né? Eu espero que vocês tenham gostado bastante de ler o livro, né? Ou de ter assistido
ao filme ou a um desenho, algo que vocês tenham feito que aprimorou essa história, né? Porque a gente sabe que hoje a gente tem recursos na internet que facilitam o entendimento do livro. O livro tem algumas edições que têm uma linguagem um pouco mais difícil. Então, teve crianças que assistiram ao filme, teve crianças que viram documentários, teve crianças que leram resumos. Então, assim, espero que tudo isso realmente tenham deixado dentro de vocês uma mensagem, né? Que a gente nunca deve desprezar o outro, que a gente deve dar atenção, deve respeitar, né? Deve cuidar também, porque o cuidado que ele tinha com aquela rosa, né, é algo assim que nos emociona, é um livro que é cheio de emoções. Então, eu particularmente adorei fazer essa releitura, porque eu já havia lido, já conhecia a obra, né? Então, a releitura para mim foi espetacular, né? Até me aprofundei muito mais para que eu pudesse passar um pouco disso para vocês, certo? E assim, amanhã será a nossa avaliação, né? Justamente sobre esse livro. E eu espero que vocês tenham, assim, entendido, né? Todas as mensagens que ele nos passou, tá, gente? Vou deixar um super beijo, um bom domingo. Não deixem de assistir o vídeo, tá? E amanhã a gente se encontra na nossa última avaliação, tá certo? Beijo!